Até quando Deus vai precisar te mostrar que isso não é para você? Talvez seja um relacionamento, talvez seja uma porta de emprego, talvez seja pessoas que você esteja preso emocionalmente. Mas eu não sei o que Deus tem para falar para você. Só que Ele tem uma palavra. Ele tocou forte no meu coração. Talvez você esteja passando por uma situação no seu emprego que não te cabe mais. Talvez aquilo que você passava antes era normal, mas Deus tem te incomodado para você sair desse lugar. Antes, talvez o seu relacionamento era mil maravilhas, mas as coisas começaram a dar errado. Talvez aquelas pessoas que antes também era normal você andar, o Espírito Santo esteja te incomodando para você sair do meio daquelas pessoas. E a palavra que ele tem para você hoje se encontra em Isaías 30, no verso 21. Pegue sua Bíblia, se você puder. Se não puder, só escute o que ele tem para falar para você. Que diz assim, ó: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vós desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. O que o Senhor quer dizer? Se ele te pediu, se ele está te incomodando, sabe, não tente ir para a direita, não tente ir para a esquerda. Se ele te pediu para você sair do meio daquelas pessoas, não tente se entrosar com elas, apenas saia. Se Deus está te incomodando numa porta de um emprego, se Ele está, sabe, fazendo você passar por situações que você não deveria ter passado, se já era para você nem estar mais naquele lugar, mas assim, Deus ele precisa às vezes fazer você passar por situações, talvez o seu relacionamento, talvez antes era mil maravilhas, agora tudo começou a dar errado. Talvez pessoas que antes você andava, antes você se sentia bem, agora não mais. Parece que você às vezes pensa: o que eu estou fazendo aqui? Sabe, Senhor, me arranca daqui. Mas assim o Espírito Santo, ele fala com você. Às vezes ele usa pessoas para falar com você, para você sair desse lugar, mas às vezes você não dá ouvido. Por quê? Porque você não quer sair do conforto. Você não quer sair daquele lugar que é uma garantia. Às vezes você escuta, mas você finge que você escuta. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Por quê? Porque você não quer ouvir. Você não quer acreditar. Talvez que aquela pessoa não seja para você. Talvez que aquele emprego já tenha dado tempo. Talvez aquelas pessoas não é mais para você andar. Só que às vezes você está tão apegado naquilo que você não quer sair. Que você não quer abandonar aquilo. Por quê? Porque você está preso emocionalmente naquilo. Eu lembro quando eu estava no meu emprego, Deus ele já tinha falado, sabe? Ele estava me incomodando. Chega uma fase da sua vida que quando Deus ele quer te tirar de um lugar, quando Deus ele quer te dar um sinal, ele faz você se incomodar. Ele faz você passar por coisas. Assim ele fez comigo. Eu estava no meu emprego, sabe? Deus ele estava me incomodando. Sai desse lugar, sai desse lugar. Antes, aquele lugar para mim era mil maravilhas. Só que chegou uma hora que eu comecei a me incomodar tanto com pequenas coisas, sabe? Eu comecei a me incomodar. Aquele ambiente começou a me fazer mal. Eu falei: meu Deus, tava tudo indo bem aqui, tudo começa a dar errado. E também começa a acontecer isso, tudo começa a dar errado. Você pode notar que quando Deus quer te tirar de um lugar e põe em outro, tudo começa a dar errado. Você pode ter certeza, se tudo está dando errado na sua vida, dentro do seu relacionamento, talvez aquele relacionamento não seja de Deus. Talvez Deus já tenha usado pessoas para falar com você, mas você não quis ouvir, você não quis acreditar. Assim é numa porta de emprego também. Quando Deus ele quer te tirar daquele emprego, quando Deus quer te afastar de pessoas, tudo começa a dar errado. Tudo. Sabe, seja fora do seu emprego, seja fora do seu relacionamento. Às vezes Deus ele tá te incomodando para você abrir mão, para você largar essa pessoa antes que seja tarde demais. Porque se você casar, já era. Se você se apegar naquilo, já era, acabou. Não tem mais como voltar atrás. Por isso que às vezes ele pode estar te incomodando, para você abandonar isso enquanto dá tempo. Porque a gente fica preso, talvez por medo,
de não encontrar outra pessoa, talvez por medo de não encontrar outro emprego, talvez por medo de perder aquelas amizades, aquelas pessoas. Não tem como Deus fazer o novo na sua vida, deixando as coisas velhas. Quando Deus ele quer fazer o novo, quando Deus ele quer fazer o novo na sua vida, ele precisa tirar as coisas do passado. Quando ele quis fazer uma obra na vida de Abraão, ele pediu para Abraão continuar andando com aquelas pessoas. Deus podia muito bem falar assim: não, Abraão, fica aí andando com essas pessoas, através de você eu vou mudar a vida delas. Só que não é assim que funciona. É mais fácil aquelas pessoas te levarem para outro caminho do que você convencer elas. É muito mais fácil você largar um bom costume e ir para o mal. É muito fácil. Você pode estar anos fazendo aquilo. Qualquer tropeçozinho já era. Você não quer voltar mais para o lugar que você estava. Então Deus ele teve que tirar Abraão daquela terra. Ele falou: Abraão, meu filho, sai daí. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Assim talvez possa ser no seu emprego. Às vezes Deus já falou: sai daí, meu filho. Para de bater a cabeça. Para de sofrer. Eu já falei para você sair daí. Eu já falei para você não continuar com esse relacionamento. Antes que você se case e você pague um preço. Você passe por coisas que não era para passar. Eu já falei para você se afastar dessas pessoas, que essas pessoas estão te levando para um caminho que eu não quero. Está te levando para a direita, está te levando para a esquerda. Assim como está falando aqui na palavra. Às vezes essas pessoas estão te levando para um caminho que não é o caminho que Deus quer para a sua vida. Ele quer o caminho reto. Deus ele não olha para a direita, ele não te manda para a direita, ele não te manda para a esquerda. O caminho do céu, o caminho do inferno parece o céu, mas o caminho do céu parece o inferno. É duro, mas é verdade. Às vezes, pessoas te mostram um caminho que parece mais fácil. Não, vem pra cá. Vamos fazer isso aqui. Não, isso aí não tem problema, não. Ou um relacionamento, às vezes relacionamento, aquela pessoa tá... Antes você não gostava de fazer certas coisas, hoje você já acha normal. Por quê? Porque aquela pessoa que você está, talvez esteja te induzindo para algo errado. Um relacionamento não pode te levar para o mau caminho. Tem que te ajudar a você continuar em frente. Tem que te dar força. Por isso que às vezes não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Então obedeça a voz dele. Eu anotei um monte de coisa aqui, mas não deu tempo de falar nada. Por que não dá? Porque o Espírito Santo fala. Ele sabe o que você está passando. Sabe, leva essa palavra a sério. Se você sentiu que é com você, sai desse emprego, cara. Sai. Não pensa duas vezes. Sai desse relacionamento antes que seja tarde demais. Abandone essas pessoas antes que essas pessoas façam você seguir um caminho errado. Faça você passar também por coisas que você não precisa passar. Aprende com o erro dos outros. Você vê tanta gente quebrando a cara porque não escuta a voz de Deus. Tanta gente quebrando a cara em relacionamento. Por quê? Por que quebra a cara? Porque não escuta. Faz o que quer. Essa vida não é sua. Foi Deus que te criou. Você veio do pó. Obedeça a voz dele. Tanta gente quebrando a cara com pessoas. Por quê? Por que quebra a cara? Porque não ouve. Tanta gente fica 10, 20 anos no mesmo emprego, sofrendo. Já era para ter saído faz tempo. Mas por que sofre? Porque não escuta. Quantos e quantos não escutam a voz de Deus? Deus fala. Deus usa pessoas, mas não leva a sério. Fala, isso aí nem foi que Deus que falou mesmo. Ou às vezes vai lá, fecha o ouvido, porque não é aquilo que a pessoa quer. O ser humano, ele foi feito para viver no conforto. O nosso cérebro, ele gosta de conforto, ele gosta de economizar energia. Tudo que ele acha mais fácil, ele quer seguir o caminho mais fácil. A gente foi programado para viver assim. Se seu cérebro ele vê um caminho mais fácil, ele vê um caminho mais prazeroso, um caminho que parece bom, mas o fim é a morte. Ele tenta ir por aquele caminho, você precisa lutar, você precisa falar não,
Não vamos por esse caminho, vamos falar o que o Senhor falou, porque o Senhor usou aquela pessoa. Eu senti que foi o Espírito Santo na vida daquela pessoa, e eu não vou seguir esse caminho. Eu não vou continuar andando com essas pessoas, eu não vou dar continuidade nesse relacionamento, porque senão eu vou quebrar a cara. E essa é a palavra de Deus que Ele tem para sua vida. Se você está no emprego, você está se sentindo, sabe, exausto, você não está conseguindo, tudo está dando errado na sua vida. Se você está no relacionamento e você está enxergando pequenas coisas e essas coisas estão te mostrando, só que às vezes você não quer enxergar, abre os seus olhos, não dá continuidade. Se aquelas pessoas estão te levando para o mau caminho, se você percebe que você está se afastando da presença de Deus, se aquelas pessoas estão te levando para um caminho, estão te levando para a direita, estão te levando para a esquerda, se afaste. Amém? Se isso te ajudou do fundo do coração, deixa o seu like, sabe? Deixa o botão de gostei. É um clique. Você não gasta um segundo da sua vida fazendo isso. Você vai estar compartilhando as boas obras do Senhor. Deixa um comentário. Se puder, se inscreve no canal. Habilita o sininho. Porque Deus ele pode me usar mais e mais e mais vezes. Talvez você possa estar passando por uma situação. Deus vai lá e me usa para falar com você. Chega a notificação no seu celular. Às vezes é aquela notificação que pode salvar a sua vida. Então habilita o sininho, se inscreva no canal e deixa o like. Porque Deus ele já falou com você. E o sinal que você pediu chegou.